Para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje representando a BVE e o setor de mobilidade elétrica. Com certeza eu mais aprendi do que vou ensinar, mas certamente essa troca é muito válida. Eu sou Davi Bertoncello, conselheiro e responsável pela pasta de infraestrutura de recarga veicular na BVE e CEO da Tupinambá Energia, empresa líder hoje em tecnologia associada à mobilidade elétrica no Brasil. Pois bem, pessoal, acho que tem algumas perguntas que não são tão óbvias quando a gente pensa em mobilidade elétrica, né? Existe aquela dinâmica, será que qualquer carro elétrico em qualquer lugar emite menos CO2 do que um carro a combustão? A resposta aqui é não. Veja, um estudo da Stellantis comprovou que em um ensaio em que o veículo percorreu 240 quilômetros e os resultados em emissão são, com gasolina, teve ali uma emissão de mais de 60 quilos de CO2. Um 100% elétrico com energia europeia emitiu pouco mais de 30 quilos. Um etanol brasileiro de segunda geração, 25 quilos. E um 100% elétrico com energia brasileira, 21 quilos. Então, de fato, não é uma coisa tão óbvia, mas aqui no Brasil é quase um sinônimo, né? Exatamente por conta da nossa matriz energética. Mas, na realidade mundial, isso não é assim uma verdade absoluta. E veja, gente, a grande diferença entre o carro elétrico e o carro a combustão se dá na largada, né? O carro elétrico, ele polui 80% mais do que o carro a combustão ali no momento de fabricação. Mas essa, obviamente, não é a conta a ser feita. A conta a ser feita é a observação do ciclo total, né? O quanto um carro roda ao longo da sua vida útil. E aqui a gente percebe claramente, né? Veículos a combustão, então, menor impacto na fabricação e maior impacto na utilização. Veículos elétricos, maior impacto na fabricação, menor impacto na utilização. E a reflexão aqui é quanto tempo, né, um veículo leva para ser produzido versus quanto tempo ele roda nas estradas. Importante mencionar que no Brasil, todas essas contas são feitas em cima de 15 anos e eu estou louco para entender o que eles vão fazer, né? Porque no Brasil os carros rodam mais ou menos uns 100. Mas, de fato, quando a gente pensa nesses ensaios, indo aqui para o pior dos cenários na Europa, a gente está falando que um carro elétrico ele emite pelo menos 22% a menos CO2 do que o diesel e 28% a menos do que petróleo. Isso se dá, por exemplo, numa matriz bem suja, que é na Polônia. E já, no melhor caso, a gente tem, aí sim, uma redução de pelo menos 80% do impacto de CO2 versus o diesel e 81% versus o petróleo. E o que importa aqui, pessoal, é que o carro elétrico, a gente acabou de falar, né, de largada ele polui mais, mas o ponto ali de equilíbrio, ele se dá em 12 mil quilômetros rodados. A partir de 12 mil quilômetros rodados com um carro elétrico, você só tem ganho em termos, né, de impacto e redução de emissão. E, de fato, o que sabemos sobre as baterias, né? Eu acho que a gente fica muito com aquela coisa na cabeça das baterias como o grande vilão da história. Mas talvez isso seja muito mais por conta das nossas referências anteriores do que, particularmente, pela questão da bateria de lítio. Tentando aqui olhar para o assunto até de forma simplificada, a nossa relação com bateria ela já nasceu muito ruim, né? Com os nossos carros a combustão. A gente sabe que todo carro a combustão tem uma bateria, essa bateria ela dura relativamente pouco, 3 a 4 anos, possui metal pesado como chumbo, e falham sem aviso prévio, né? Que é o pior dos cenários que a gente tem. Você está lá no meio da rua e fala, opa, é bateria. Então a gente nunca teve uma boa relação com bateria.
Muito embora, claro, a gente precise ressaltar que essas baterias hoje são 100% recicláveis. E aí, continuando com esse olhar do vilão, vem as baterias do smartphone, que essa é pior ainda, né? A gente fala de vida estimada de 3 a 4 anos, mas o último ano de bateria é aquele que você tem que carregar a cada 10 minutos, né? Você fica mais na tomada do que fora dela. Já essa bateria, ela possui um custo elevado de substituição, todos nós sabemos dessa problemática, e quando a gente pensa no ciclo dela, ela é 98% reciclável, também um bom número. E aí a gente entra para uma visão, né, das chamadas baterias de lítio. Gente, aqui é importante enaltecer que essa bateria ela dura hoje um mínimo de 15 anos num carro elétrico. E as grandes montadoras, hoje, elas já trabalham com garantias de 8 anos, de 160 mil quilômetros. E ninguém acha que as OEMs estão perdendo dinheiro com isso, né? Elas dão essa garantia porque é sabido realmente que a vida útil, essa primeira vida da bateria, ela tem ali em torno de 15 anos. 60 ciclos, né? Totais de recarga por ano. E o ponto dessa bateria é que ela hoje é 95% reciclável. Costumo mostrar esse slide porque a gente fica sempre com a ideia, né? Pô, bateria de lítio é que nem a bolacha de água e sal que não é feita de água e sal, né? Farinha. Quando a gente pensa na bateria de lítio, a gente fala, pô, bateria de lítio, mas na verdade apenas 7% da bateria é composta por lítio. Acho que por duas razões o lítio ficou ali, ficou como o grande vilão da história. Primeiro porque desses 7%, ela tem um custo aproximado da bateria de mais ou menos 30%. Então a gente associa muito a ideia de bateria de lítio. E uma coisa muito boa nessa bateria é a ausência de metais pesados, tá bem? E cada vez mais, eu acho que assim, quando a gente falou da primeira, tem também um ponto que é muito importante enaltecer. Não sei quem gosta de automobilismo aí, mas se gosta, deve ter ouvido falar que o Brasil, São Paulo, na semana passada, recebeu pela primeira vez o Mundial de Fórmula E. Falo isso porque tive a oportunidade de conversar ali com algumas equipes e pilotos e entender um pouco mais. Para quem não sabe, hoje, os carros elétricos já estão na terceira geração. Né? Quando se pensa, e claro, terceira geração do ponto de vista de baterias. Então, a primeira geração foi uma geração da bateria do MMC, né? Que é o níquel, manganês e cobalto. Mas diria que mundo afora, né, a gente tem visto a substituição por uma bateria que do ponto de vista de sustentabilidade, muito melhor, que é de lítio, ferro e fosfato. E quando a gente pensa no descarte, gente, depois de 15 anos num carro elétrico, esse pack de bateria ele vai então para a sua segunda vida, onde normalmente ele fica ali mais 10 anos, sempre associado, ou muito associado, a um storage, né, para qualquer tipo de obra, né, de painel solar. Essa aqui é uma visão, por exemplo, de baterias do Nissan Leaf. Eu fiquei com um carro desse por mais ou menos 2 anos, e aqui, na verdade, não tem... tirar do carro, e do jeito que você tira do carro, você coloca aqui para a segunda vida. Então, né, não tem nem dificuldade para essa adaptação para a segunda vida. Aqui, como a gente falou, né, assim, como todo processo de tecnologia e inovação, as baterias elas começaram como grande vilão da história, em função, primeiro, de preço e, em segundo, de sustentabilidade. E hoje a gente já vê, e acho que a melhor analogia é o que a gente pensa com o celular, né? É só a gente pensar, quando a gente fala que hoje um carro tem 8 anos de garantia de bateria, é só a gente pensar qual era o nosso celular há 8 anos, né? Provavelmente
era um celular ali de uma outra geração, e a gente entende, claro, que a questão de custo, ela também vem, por exemplo, uma bateria ela chegou a custar algo em torno de 60% do carro, hoje ela custa algo em torno de 30%, né? Então, e daqui a 8 anos, esse custo vai estar muito mais próximo dos 20%. Além disso, essas baterias, tirando Tesla, mas normalmente essas baterias você consegue trocar apenas a célula. Então, de fato, você não tem a necessidade de trocar a bateria por inteiro, né? Ela é formatada por packs. Você troca os packs. E assim, claro, você tem resultados muito mais satisfatórios do ponto de vista de sustentabilidade e também financeiro. E quando a gente pensa aí em reciclagem, esse novo tipo de bateria, né, essa terceira geração de bateria, principalmente quando a gente pensa no cenário brasileiro, ela é extremamente atraente do ponto de vista de reciclagem, com alto nível de níquel, alumínio e cobre, que por aqui são metais valiosos, né? Acho que o grande ponto para a gente também pensar são as próprias latinhas, né, de refrigerante, enfim, que hoje tem um mercado inteiro por trás delas, e com as baterias, com a nova geração de baterias, não vai ser diferente. Você tem muitos componentes extremamente importantes e que já são muito bem direcionados aqui no Brasil. Bom, gente, fiz aqui um condensado, mas espero ter contribuído para o debate e, mais uma vez, agradeço por todos vocês aqui e por aprender um pouquinho mais sobre tudo que a gente vem discutindo ao longo do dia. Obrigado.